Qual que é a situação? Em 70, a missão Apollo 13 partiu com o objetivo de realizar o terceiro pouso tripulado da Lua. Porém, após 2 dias de viagem, uma explosão em um tanque de oxigênio colocou a vida dos astronautas em risco e obrigou o cancelamento da missão. Diante de uma crise sem precedente, imagina, os caras estão na Lua e o tanque explode, a missão toda foi por água abaixo, né? Astronautas, equipes da NASA precisaram trabalhar de forma totalmente integrada. E aí eu queria que a gente fizesse alguns paralelos, tá? Vocês me passassem, então, a percepção desses dois vídeos, o que vocês veem de mais importante aí. Acessem, se tiverem problema, me avise. Então vamos lá. Qual é a avaliação, a análise que vocês fazem dessa geração de solução, desse processo aí e de como eles trataram o problema? Diga, Suzane. Às vezes o problema é muito grande, então é mais fácil a gente dividir ele, fazer uma etapa por vez. Solucionou esse, agora vamos para o próximo, até que a gente consegue resolver o todo. Joia, com certeza. Carlos? Ali, lá no primeiro filme, deu para ver quando uma área desconhece a realidade de outra. Dá para primeiro eles apresentar um problema, have a problem, e começaram a monitorar e começou um bate-boca. Ali já houve um julgamento preliminar, onde o erro poderia ter sido de instrumentos de medição ali. E a partir do momento que a hora que o Tom Hanks ele vai na janela, o que ele vê, ele passa lá para a NASA, todo mundo entra num silêncio e começa a ouvir o operador. O que está acontecendo lá no processo? Enquanto os caras estão aqui na Terra julgando o que pode ter sido, o cara lá já soltou a letra. Pode ter sido instrumento, erro de instrumento, mas depois que ouviram o operador, eles viram que não, pode ter mais alguma coisa ali. E estão tendo batida, estão escutando estouro. Naquele momento, no primeiro filme, ainda lá, quando o coordenador ele chama os técnicos, disse: hoje ninguém vai dormir, então vou ter que tomar decisões. Então não foi nada em achismo, foi tomada de decisão em cima de dados, fatos, realidade, né? Quando ele junta o time ali, também deu para ver que não é o seu problema, de quem que é o culpado, né? O problema é nosso, então todo mundo abraçou a causa. Estamos fazendo analogia com o nosso processo aqui, não é quem errou, né? Como é que vamos resolver isso ali? É Mas ali assim que é. quando a colaboração é trabalhar junto, né? E resolver junto, não caso isolado. E também não tomar julgamento, já achar que foi um instrumento ou foi tal E tem coisa ali. uma coisa que é legal nessa reunião deles ali, que você também consegue avaliar o perfil de cada um e como cada um reage às coisas, né? Uhum. Então, a gente pode fazer um paralelo com a gente aqui. Então, tem um que é pessimista, tem outro que é Sim, já. otimista, tem outro que fala, eu sei o que eu estou falando é certo, o outro, ninguém fala nada, né? Tem vários que nem se metem. Bom, acho que o Carlos ali até falou que eu tinha em mente, assim, mas ali ficou claro que o problema não foi resolvido por uma única pessoa, né? Teve uma junção de pessoas, conhecimento de ambas as partes, inclusive até da pessoa que ficou responsável em fazer o café. Isso, de certa forma, ajudou, né? Agilizou ali para a resolução do problema. Muito bom, Vânia. O interessante é que, assim, quando eles juntaram todo mundo, que o cara vem e falou, ó, eu tenho que colocar esse quadrado nesse círculo. E aí nós vamos ter que achar um jeito. Então a coisa virou nossa, virou uma necessidade de trabalhar junto ali imprescindível. E pior, eles tinham que considerar o que os astronautas tinham na nave. Então não adiantava eu falar, ah, não, mas o problema se resolve assim. Tá, mas ele não tem essa peça. A gente tem que trazer as peças que eles têm lá dentro para resolver. Então, o problema foi muito complexo. E quando eles resolveram trabalhar juntos, ao invés de ficar discutindo poder e pontos de vista e etc., a coisa andou. Eu, sinceramente, queria saber se eles ficaram a noite inteira lá, mas acho que não. Acho que eles resolveram isso em algumas horas. Oi, Jaqueline.
Era bem isso mesmo que eu ia comentar, Walter. Assim, deu para ver nitidamente o foco no resultado. Eles viram o problema, viram o que isso ia impactar, sentaram todos juntos, focaram no resultado, pegaram coisas que eles mesmos tinham na nave, montaram ali um quebra-cabeça, documentaram tudo, passaram as instruções de uma forma precisa para o pessoal lá dentro, para eles conseguirem fazer tudo de uma forma uma comunicação bem clara. E depois ainda teve o sucesso da operação e o reconhecimento ali do bom trabalho de todos, né? É, e vejam como o líder foi muito importante, porque ele manteve a calma e tentou ser o orientador e o suporte, e não o ditador que fala que tem que fazer do jeito que ele quer. Ele deu autonomia para todos os especialistas ali, valorizou a experiência e o repertório de cada um e falou: gente, vocês vão ter que trabalhar em conjunto.